Olá, eu sou Hirish Kalisher e venho contar uma história para vocês. O ano é 1862 e naquela época, eu com os meus 60 anos de idade, bons tempos, se publicou um pequeno folheto chamado Drishat Zion, escrito em hebraico por um povo que morava no extremo noroeste da Alemanha. E adivinhem quem foi o autor? Isso mesmo, eu. Há boatos que acham que eu escrevi algo similar ao que um tal de Hess escreveu em seu livro Roma e Jerusalém. Roma e Jerusalém. Mas eu devo dizer que pouquíssimos judeus que moravam na Europa Oriental tiveram notícia desse livro, por mais que o Brough tenha publicado no mesmo ano que eu. Bom, voltando, na época eu era rabino de Torn, da província de Posen, e em cada página do meu folheto eu faço referências à Bíblia, ao Talmud e à Mishnah. A minha mensagem é clara: a redenção de Israel não chegará como um milagre repentino. O Messias não será enviado para soar o seu grande trompete e causar tremor a todos os povos. Nem rodeará a cidade santa com um muro de fogo, nem causará a descida do templo sagrado do céu. Só gente estúpida poderia acreditar em tais fantasias. Os homens sábios sabem que a redenção só poderá ser alcançada se fosse aos poucos e, sobretudo, deveria ser unicamente como resultado dos esforços dos judeus, dos próprios judeus. Eu pergunto, se o Todo-Poderoso fizesse um milagre, que tonto, pergunto, que tonto não quereria ir à Palestina? Mas renunciar a um lugar e a uma fortuna a favor de Sião, antes da era messiânica, é a verdade e o verdadeiro fato. Isso, em meu livro, eu discuto alguns dos argumentos contrários ao meu plano. Por exemplo, não estaria em perigo a propriedade dos judeus na Palestina? Os bandidos árabes não roubariam os bens dos judeus camponeses? E está aí outra grande relevância do meu livro. Provavelmente esta seja a primeira vez que se menciona a questão árabe na literatura sionista. Bom, eu preciso ir, pessoal. Shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome? Vocês devem estar se perguntando. Sou Moshe Hess. Nasci em Bonn em 1822. E o grande projeto da minha vida consistiu em minhas atividades como socialista. Cheguei mesmo a colaborar com Marx e Engels. Eu sei, não foi pouca coisa. Em certo momento eu tive que fugir da Alemanha e acabei vivendo por vários anos como exilado político na França. Eu fui mesmo chamado por Marx como um socialista verdadeiro. Eu insisti no socialismo como uma necessidade moral. Para mim, o fator decisivo sempre foi a vontade consciente, a decisão em favor do socialismo, mais do que essas forças objetivas da história, sabe? Eu defendi o retorno até a terra, um Estado judeu na Palestina. A esperança de um renascimento político do povo judeu deveria manter-se viva até que as condições políticas no Oriente permitissem montar colônias judaicas. O Estado era necessário como centro espiritual e como base da ação política. Mas, nesse Estado, não haveria necessidade de demonstrar nem de ocultar a identidade judaica, pois lá, nós, os judeus, seríamos livres para viver o nosso judaísmo como bem entendemos. Não tinha te visto. Tudo bem? Meu nome é Eliezer Ben Yehuda. Você já deve ter ouvido falar de mim, sou muito famoso. Eu nasci no Império Russo, onde atualmente é a Bielorrússia. Eu comecei desde cedo a estudar numa yeshiva para ser rabino. Aprendi o hebraico, língua linda, linda. E o que me ensinaram é que o hebraico era uma língua sagrada que deveria ser usada para leitura de textos bíblicos. Mas eu entrei em contato com o mundo secular, eu vi as ondas de nacionalismo que estavam acontecendo, e eu pensei que os judeus também deviam ter o direito
de ter uma pátria própria. Antes de eu ir para Israel, concretizar esse sonho, eu fui para a Europa. E lá eu decidi que eu só falaria em hebraico com meus colegas judeus. Por quê? Porque nós judeus precisávamos de uma língua unificada. Então, comecei a falar em hebraico com meus colegas judeus. E eles entendiam. Eu tive certeza que era a coisa certa a fazer. Eu fiz aliar com a minha família, com a minha esposa. Chegando em Israel, eu falei em hebraico com o homem que tirou minhas malas do navio. E ele entendeu. Aí eu soube que era possível. Eu decidi que quando meu filho nascesse, eu só ia ensinar hebraico para ele. Ele ia ser o primeiro falante nativo. E assim fizemos. Proibi minha esposa de falar em russo com ele. Sempre que chegava uma visita em casa que não falava hebraico, eu mandava ele pro quarto para ele não ouvir. Uma vez, ele trouxe um cachorro da rua e eu falei que ele só poderia ficar com o cachorro se ele ensinasse o cachorro em hebraico. Mais do que isso, eu decidi também ensinar hebraico para os adultos. Eu criei um dicionário de hebraico moderno, eu tive que inventar umas palavras, e eu criei um jornal, todo em hebraico. O hebraico, como vocês devem ter entendido agora, não é só a língua da religião judaica. É a língua unificadora do povo judeu. Se todo judeu falar hebraico, todo judeu vai se entender. E todo judeu vai se sentir como um só povo na terra de Israel. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Leon Pinsker, eu nasci em 1821 na Polônia. E provavelmente vocês devem estar pensando que eu sou comunista, né? Mas eu não sou. Até porque tanto os liberais quanto os socialistas judeus aqui na Europa estão propondo algo que eu já desisti de acreditar, que a assimilação resolveria nosso problema. A assimilação não resolve nosso problema, gente, porque o antissemitismo ele já é algo que passa de geração em geração, já dura mais de 2000 anos. Enquanto a gente não tiver uma pátria, porque é isso, a gente é sempre estrangeiro em qualquer lugar onde a gente está. Enquanto a gente não tiver uma pátria, não vai adiantar nada a gente se assimilar, porque nunca vão ver a gente como iguais. Então, o que eu tô propondo, assim, como resolução desse problema, porque eu cansei de culpar os outros, sabe? Eu acho que a gente tem que agora fazer alguma coisa. Eu tô propondo uma imigração imediata em massa para a terra de Israel. Pode ser qualquer terra, na verdade, tá, gente? Mas, assim, Israel tá sendo o caminho, é isso. Inclusive, vamos chamar de territorialista depois por causa disso, porque eu acho que, assim, é importante a sobrevivência do povo judeu, sabe? Então, assim, se for para migrar para qualquer lugar, pode ser um lugar que faça sentido irem juntos. Mas, enfim. Então, acreditando na imigração em massa como a melhor forma de resolver esse problema nesse momento, de pogroms, de vários massacres, eu fui dirigente dos Hovevei Tzion, que foi um movimento muito importante, fundado em 1884, que ele é financiado por judeus da Europa Ocidental e manda esses judeus da Europa Oriental que estão sofrendo vários ataques para a terra de Israel. Então é isso, gente, assim, eu espero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer, a gente tem que colocar as coisas em prática, sabe? Não dá pra ficar esperando que esse problema se resolva sozinho. E assim, a assimilação não tá com nada, sabe? É isso. Olá! Tudo bem? Vocês não devem estar me reconhecendo aqui com a minha barbinha alisada. Mas sou eu, gente. E eu da Alcalai. Estão lembrados? Não? Tá bom, então eu vou dar uma relembrada aí pra vocês. Então, gente, nasci em 1798. Eu sou um judeu sefaradi. Um judeu não, rabino, né? Sou mais que um judeu. E, assim, com 11 anos só, eu fiz aliá. Fui morar em Israel, né? Aqui é a raiz, irmão. E, assim, com 27 anos eu tive que ir pra Sérvia pra servir o meu judaísmo, para ser rabino lá. E, bom, assim, dentre as coisas importantes que eu fiz, uma delas foi ter vários discípulos que eram do Império Otomano, que foram para Israel também, fizeram aliá e criaram o Instituto Mikveh Israel, que ajudou a absorver vários olim, pessoas que fizeram aliá, né? Então eles foram fundamentais, assim, para a vida dessas pessoas e para a fundação do futuro Estado de Israel. Mas eu tô dando spoiler aqui porque nem eu vivi. Então, um pouco mais sobre as minhas ideias. Para mim, assim, a redenção, a gente não pode ficar sentado esperando ela vir. A gente, primeiro, precisa trazer o nosso redentor político, o nosso redentor estadista. E como é que a gente vai trazer ele? Com o Estado de Israel? Só depois que vai ter o nosso redentor espiritual, que é o famoso Mashiach, né? E para isso a gente precisa de uma terra, senão as coisas não vão acontecer.
E aí nessa terra, como é que funcionaria mais ou menos? Voltaria o hebraico, né? Língua importantíssima. A gente precisa de apoio internacional, então tem que falar com outras potências, falar com o Império Otomano. E também a gente precisa de, né, apoio financeiro, falar com umas instituições aí, porque senão não vai rolar. Mas vocês podem conferir isso e muito mais no meu livro best-seller, Goral Lashem. Livraço, assim, vendeu mais que a Bíblia.